E se uma promessa divina, para se tornar real, precisasse primeiro mudar quem a gente é por dentro? Pois é, em Gênesis 17 que a gente mergulha exatamente nesse momento. O momento em que Deus pega uma promessa que parecia abstrata e a transforma em nome, em sinal e em um destino totalmente novo. Essa pergunta é o que pulsa no coração deste capítulo. A ideia de que, para a gente receber o que foi prometido, primeiro é preciso se tornar a pessoa capaz de viver essa promessa. É uma jornada de transformação que começa dentro para só depois acontecer do lado de fora. Então a nossa jornada por esse capítulo vai seguir a própria estrutura da revelação de Deus. A gente começa sentindo o peso da promessa que ficou em pausa. Depois vamos testemunhar a revelação do Deus Todo-Poderoso, ver uma identidade sendo divinamente reescrita, entender o sinal visível da aliança e, no final, conectar tudo isso, mostrando a jornada da carne para o coração. Tudo começa no silêncio. Antes da grande revelação de Gênesis 17, existe um vácuo, uma longa pausa na história que está ali para a gente sentir na pele o peso da espera de Abrão. É nesse deserto de tempo que a fé é testada e o coração é preparado. Para pensar na dimensão dessa espera. Não estamos falando de dias ou meses, são décadas. Abrão, aos 99 anos, vivia com a promessa que a biologia gritava ser impossível. Mas esse tempo não é um sinal de esquecimento de Deus, pelo contrário, é um sinal de uma preparação profunda. O palco estava sendo montado para algo que só o impossível poderia realizar. E é exatamente aqui, no ponto mais baixo da esperança humana, que o silêncio é quebrado. A aparição de Deus não é um mero detalhe. Não, é o eixo sobre o qual toda a história de Abrão e de seus descendentes vai girar. Deus não se apresenta como antes. Ele chega revelando um nome novo, uma nova dimensão do seu poder. El Shaddai. E o peso desse nome é tudo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É uma declaração direta para Abrão e para a gente. Onde a lógica humana enxerga um fim biológico, eu vejo um começo. Seus limites não são os meus. Então, o ponto crucial aqui é este. A revelação de El Shaddai é a afirmação de que o poder de Deus não só transcende, mas redefine o que a gente chama de realidade. Mas a ação de Deus não para em se revelar. Ela avança para transformar os participantes da aliança. A promessa finalmente começa a ganhar um corpo. E a primeira transformação acontece no nome. Pensa só, Abrão, que significa pai exaltado, um título nobre, mas pessoal, é renomeado para Abraão, pai de uma multidão. O nome dele deixa de ser sobre quem ele é, para se tornar uma profecia sobre quem ele será para o mundo. A identidade dele foi esticada para abrigar um futuro impossível. A transformação se estende a Sarai, de minha princesa, um termo de afeto íntimo, ela se torna Sara, simplesmente princesa. O pronome possessivo desaparece e a realeza dela se torna universal. Ela não é mais apenas a princesa de Abraão, ela passa a ser a matriarca de nações. Isso nos mostra um princípio espiritual profundo. Deus não os chama pelo que eles são, um homem com 99 anos e uma mulher com 89, mas pelo que eles estão se tornando no propósito dele. A fé é exatamente isso, viver nessa nova identidade antes mesmo de vê-la realizada. Muito bem, as identidades foram reescritas. Agora, a aliança precisava de um selo, uma marca física que tornasse o compromisso concreto e perpétuo. Essa aliança tem uma estrutura clara, é como um tripé. De um lado, a promessa soberana de Deus. Do outro, o chamado para uma vida de integridade. E unindo os dois, a circuncisão, um sinal físico, uma marca visível de que se pertence a essa realidade. E diante de tudo isso, Abraão ri, e o texto não esconde essa reação. Esse riso não é pura incredulidade. É a resposta honesta de um homem de quase 100 anos ouvindo que vai ter um filho. Isso mostra pra gente que a fé não é uma pose, é um processo. É confiar mesmo quando a nossa lógica grita o contrário. E agora, chegamos ao coração da questão. Como toda a grande história na Bíblia, essa aliança antiga lança uma sombra para o futuro, apontando para uma realidade ainda mais profunda. Aquele sinal na carne era apenas um prefácio. A progressão aqui é impressionante. O que começou como um sinal externo na carne para um povo específico, encontra seu cumprimento perfeito em Cristo. A aliança se move para dentro, e o sinal se torna uma transformação no coração, a verdadeira circuncisão do Espírito, que não conhece fronteiras e está acessível a todos nós. Então,
Para a gente resumir essa jornada por Gênesis 17, Deus se revela com poder onde há fraqueza humana. Ele renomeia para dar um novo destino, ele sela sua promessa com um sinal visível e ele sustenta o que prometeu através das gerações. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Hoje, onde a lógica desta aliança antiga mais nos desafia? Na forma como vemos nossa identidade? Na maneira como lidamos com as promessas que recebemos? Ou na profundidade dos compromissos que assumimos? A promessa ainda ganha corpo quando permitimos que ela mude quem nós somos.